Leitura do livro Deixe-me Partir. Apresentação. Eu sou o caminho, a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que estiver morto, viverá. Jesus. Que alegria para nossa alma poder apreciar os frutos prodigiosos da árvore amiga denominada consolo. Quando a despretensiosa equipe do Diálogo Fraterno dos Seus, Centro Espírita Obreiros do Senhor, aportou no núcleo assistencial espírita Paz e Amor em Jesus, do Taubaté, em São Paulo, levava a sementinha da esperança na implantação da tarefa consoladora, para atendimento aos corações sofridos pela perda da presença material do ser querido. Confiava em Jesus com a certeza de que ela germinaria. O terreno fértil do amor irrestrito já estava adubado pela fé viva e atuante, como já analisava a nossa querida Meimei. A árvore cresceu porque a seiva do esclarecimento fingou raízes adubadas pelo trabalho contínuo e muito amor. Neste livro, Deixe-me Partir, carinhosamente escrito pela nossa querida Tânia Fernandes de Carvalho, reflete todo o esforço e dedicação de uma equipe consciente no bem a realizar, pautado na doutrina consoladora à luz do Evangelho de Jesus. Que o leitor amigo encontre aqui a certeza da continuidade da vida. Nossos queridos que partiram para a pátria espiritual estão mais vivos do que nunca, pois eles se encontram na vida além da vida. Abraços fraternos. Miltes Carvalho Bona, mãezinha querida, teu filho vive. Está bem perto de ti, ligado ao teu coração pelos fios tênuos do imenso amor. Meimei. Prefácio. Há uma lenda budista que diz: uma mulher vai até Buda com o filho morto nos braços e suplica que o faça reviver. Buda diz a ela que vá a uma casa e consiga alguns grãos de mostarda, mas para trazer de volta a vida do menino, esses grãos devem ser de uma casa onde nunca morreu ninguém. A mãe vai de casa em casa, mas não consegue encontrar nenhuma livre da perda. Essa pequena história nos ensina a mais lógica e difícil lição da vida. As dificuldades em encarar o fim da existência de alguém a quem amamos é uma experiência muito difícil. Não somos preparados para perder, não somos preparados para a única certeza da vida, a morte. A única certeza que temos é que morreremos. E dizem ainda que quando nascemos já começamos a morrer. Por que então é tão difícil conviver com essa realidade? Falta de fé? Falta da certeza de que há vida após a vida? Que não morremos, apenas mudamos de plano, ou seja, do plano físico para o espiritual? Nestes últimos anos, nos trabalhos da casa espírita que frequentamos, temos convivido com a experiência de acolher aqueles que perderam um ente querido e participado da transformação de muitas pessoas que nos chegaram arrasadas com o desencarne de um ente querido e que foram aos poucos se transformando com a aceitação da ausência física dele. Essa é a nossa intenção de colaborar, pois, como trabalhadores espirituais, temos em nossas mãos muitos conhecimentos que podem ajudar a libertar dessa situação quem precise. Esta é a grande oportunidade de sermos úteis e fazermos alguém mais feliz. Algumas explicações.
Antes de iniciar sua leitura, gostaríamos de esclarecer alguns pontos, os quais entendemos necessários. Intercalaremos ao tema central luto, enlutados, comentários de temas do Evangelho de Jesus que se ligam ao momento do luto para melhor elucidação. Toda a nossa experiência sobre o assunto foi vivenciada e aprendida no grupo do qual participamos no Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus, o grupo Encontro Amigo de Atendimento a Enlutados. Tendo em vista que a doutrina espírita nos esclarece que ninguém morre, mas vive em espírito no mundo espiritual. Temos de ponderar com o amigo leitor que quando você ler neste livro perdeu ou perda, entenda como afastou-se, partiu antes, porém não morreu, vive em outra dimensão. Partidas e chegadas. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando o mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximos de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver, mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi. Terá sumido, evaporado? Não certamente, apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo, sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico de que não mais necessita no outro lado. E é assim que no mesmo instante em que dizemos já se foi, no mais além, alguém dirá feliz, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe, nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva sua carga de vícios, virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar necessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia, partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico.
No outro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajantes da imortalidade que somos todos nós. Autor desconhecido. O porquê do livro. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma direta e objetiva. Ele ergue o véu deixado propositalmente em alguns mistérios. Vem, enfim, trazer consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil para todas as dores. Muito se escreveu sobre a morte e o morrer. Os espíritos já nos orientam o suficiente, por intermédio de bons médiuns, em uma bibliografia ímpar. Mas depois de trabalhar por mais de 8 anos num grupo de acolhimento a enlutados na casa espírita, fui motivada a escrever de modo a entender a quem perdeu seu ente querido, buscando oferecer explicações focadas nas perguntas e na dor que a morte traz. A pessoa que perde um ente querido quer entender por que com ela, por que agora, por que não fiz isso ou aquilo, onde está o meu querido, onde está a minha querida. Precisa de respostas, e a doutrina espírita tem as respostas necessárias, gerando consolação. Existem poucas coisas certas na vida, e uma delas é a morte. A vida não funciona da forma que desejamos. O momento chega, às vezes nos pega de surpresa e nos derruba. Em algumas vezes, o tombo é tão grande que devasta uma vida inteira, cheia de planos e acontecimentos marcantes, trazendo consigo sensações de dor nunca antes sentidas. Nossa sociedade se prepara, inclusive, com grandes investimentos para os acontecimentos que cercam o processo de nascimento. Por outro lado, pouco ou quase nada se investe quando se trata de enfrentar o desfecho da vida humana, a morte e suas consequências para os seus que ficam. É notória essa postura das pessoas, pois quando a palavra morte é mencionada, ouve-se dizer: deixe isso para lá, não vamos falar de coisas ruins. Assim, não resta lugar para a morte, que passa a ser negada, tida até como ofensa para os humanos. Talvez, ante nossa própria impotência diante da morte, afastamo-nos de sua ideia. Contudo, sabemos que a morte continua sendo uma realidade diária e, queiramos ou não, precisa ser encarada com o respeito e os cuidados necessários. Se o nascimento simboliza o início do ciclo da vida, a morte, sua contraface, sinaliza o fim desse ciclo, o término da vida física. Porém, temos agora o início da vida espiritual, em que todos dizem acreditar, mas da qual não querem falar. Somos paradoxais. Temos observado com satisfação que grandes hospitais e administradoras de cemitérios estão se voltando para esse atendimento. Haja vista grupos que surgem para atendê-los. No entanto, acreditamos que, embora de verdade, faltam-lhe os elementos que o Espiritismo proporciona quando abre as portas do mundo espiritual e nos prova que nossos queridos continuam vivos, sem atendidos pelos entes que partiram antes e pelos amigos espirituais que não nos desamparam.
o esclarecimento e o consolo que a doutrina espírita oferece são decisivos para aquele que perdeu um ente querido. Perder um ente querido transforma-se em um dos momentos mais difíceis da existência humana. A dor da saudade, da separação daqueles que amamos parece não ter fim ou cura, mas a doutrina espírita oferece elementos que podem ser a chave para a sua solução. A dor relatada por aqueles que passaram por uma separação é tida como uma das piores. Por outro lado, há aqueles que têm dificuldade de acreditar no que aconteceu. O fato é que a dor da perda não pode ser evitada, mas a maneira de encarar a situação é a compreensão de que a morte não existe. Podem ajudar as pessoas a passar por esse momento doloroso. A crença na vida após a morte é de que a separação é passageira. Diante da eternidade, traz um grande consolo no momento da partida daqueles que amamos. Outros pontos importantes que o Espiritismo esclarece é que o desespero e a revolta ante a perda podem prejudicar aqueles que partiram. A questão 936 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, traz um interessante esclarecimento. Mas uma dor incessante e irracional o afeta dolorosamente, porque vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e na confiança em Deus, e um obstáculo ao adiantamento dos que choram e talvez ao reencontro entre todos. Assim entendemos que as coisas espirituais detêm todas as condições para acolher aqueles que buscam esse consolo e esclarecimento. Em nossa experiência, temos observado que muitas pessoas, descontentes com as explicações que recebem em família, fruto das escolhas religiosas, procuram a casa espírita objetivando a solução de suas questões, como saber onde e principalmente como estão seus entes queridos. A casa espírita deve, além do consolo espiritual, proporcionar meios para que essas pessoas encontrem respostas e aprendam a lidar com a ausência física do seu ente querido. Fica muito mais fácil para aquele que tem conhecimento da existência da vida após a morte aprender a lidar de forma melhor com a questão do desencarne, porque encontrará uma concepção diferente dos demais. Saber que a perda é apenas física e transitória é decisivo para acalmar as mentes e os corações sofridos. Observamos, por outro lado, que a pessoa que passa por essa situação, muitas vezes, de forma inesperada ou brutal, consegue viver o período de luto com maior condições de enfrentar o distanciamento, se tiver valores espirituais. Pode, assim, lidar de forma melhor, psicológica e emocionalmente com o desencarne. É o que temos visto no grupo de que participamos. Com a dor da perda, o psiquismo sofre muito dano. E se existiu uma ligação muito forte entre quem partiu e quem ficou, a pessoa acaba vivendo um grande drama. Quando existe uma dependência emocional muito grande entre aqueles que partiram, a perda parece brutal, até mesmo desesperadora. Há pessoas que não conseguem se curar quando perdem seus entes queridos e continuam sofrendo muitos anos a mesma dor. É muito importante que a casa espírita espalhe as pessoas
essa concepção da existência espiritual, a fim de que elas vivam os momentos conflituosos de modo mais suave, aprendendo a trabalhar melhor com eles. O fraco teme a morte, o desgraçado a chama, o valente a procura, só o sensato a espera. Benjamin Franklin. A maior preocupação. Meu ente querido, está bem? A nossa experiência em um grupo de enfrentamento do luto mostra que a maior dor resulta na dúvida que encontramos no coração de quem fica. Meu ente querido, está bem? Para onde ele foi? Descobrimos que essa pergunta traz muitas pessoas à casa espírita, porque em nosso país, graças ao nosso querido Chico Xavier, entre outros médiuns importantes, as pessoas conhecem o Espiritismo e sabem que em seus ensinamentos encontrarão pessoas quando o assunto é o outro lado da vida. Tivemos a felicidade de encontrar em nosso grupo um jovem médico que, não contente com a resposta que sua avó lhe dera, quando da morte de sua mãe, veio nos procurar. Disse-nos que sua avó, consolando-o, disse: não se preocupe, sua mãe está dormindo. Ela está com Deus. Essa resposta não convenceu e motivou-o a procurar livros espíritas para obter mais respostas. Estudando, convenceu-se de que aquele espírito que foi sua mãe vive e continua como sempre amando-o e tendo suas experiências, porém agora no plano espiritual. É a fé racionada que muito nos ajuda, principalmente nessas horas. A certeza de que nossos entes queridos não desapareceram do nada dá-nos força para continuar vivendo e realizando aquilo para que renascemos. Muitas mensagens mediúnicas recebidas pelos médiuns espalhados pelo país dão conta de que nossos entes queridos continuam vivos, com as mesmas aspirações e desejos, apenas estão em uma dimensão diferente, aliás, na verdadeira vida. A vida espiritual, e nos rogam que continuaremos nossa vida e que sequemos nossas lágrimas no labor ao próximo. Destacamos alguns trechos das cartas constantes do livro Jovens do Além, psicografia de Chico Xavier, de espíritos diversos, como o do jovem Wide Abraão Filho, que desencarnou aos 17 anos, vítima de um mal súbito, quando se dirigia ao colégio. A família procura Chico Xavier 6 meses após sua desencarnação e recebe a seguinte mensagem: meu pai, querida mãezinha, não chorem mais. Não morri como pensam. Não chorem mais. Estamos felizes porque cremos. Estamos tranquilos porque o Senhor nos permite trabalhar para o bem. Papai, não pense em morrer. Não pense na morte e no bem que a vida na terra todos nós podemos fazer. E falando à sua irmã, não pense que me perdeu. Sou mais seu irmão. Estamos mais juntos. Página 172. Continuando. O que sinto
é a névoa das lágrimas com que me acompanham. Não chorem mais, imploro. Ainda não pude acomodar-me com o trabalho aqui. Como líder comunitário que era, quero continuar trabalhando no bem. Melhoro em espírito quanto ao ânimo de que preciso para seguir adiante, mas ouço as vozes dos meus pais queridos chamando-me em prantos. Não queiram morrer para me ver, para me encontrar. Não julguem que vim para cá antes da hora, que poderiam ter evitado o que se sucedeu. Meu pai, aqui está comigo o vovô Abraão. Ele e eu pedimos para não chorarem mais. Preciso melhorar, papai, seguir a vontade de Deus para mim. Como seu pai passava os dias e as noites no cemitério, acreditando-lhe fazer companhia, o filho pede. Às vezes é preciso que amigos espirituais me procurem para buscá-lo. Ouço as suas palavras e perguntas, pedidos e reclamações, mas providencio logo aquele abraço e aquele beijo para fazê-lo voltar para casa. Não pode imaginar quanto doem em seu filho aquelas horas terríveis em que ficamos lutando mentalmente um com o outro. O Senhor a sofrer e a atormentar-se, e eu a tentar consolá-lo, sem conseguir. O filho faz distinção entre lágrimas de saudade com amor e as lágrimas de desespero. Aquelas boas lágrimas de saudade nos iluminam porque nos aproximam de Deus. O filho dá uma orientação de como amenizar a saudade. Quando a saudade aumentar, procure o meu rosto na face dos rapazes cansados e quase sozinhos, em luta pela construção do futuro melhor. Agradeço as suas preces e as suas visitas ao cemitério. Afinal, temos ali um recinto de silêncio e meditação. Mas não demore tanto, meu paizinho, naquelas pedras respeitáveis, mas frias. Jair presente. Desencarnou afogado antes de completar 25 anos. Cursava o 4º ano de Engenharia Mecânica na Unicamp. Meu pai, minha mãe, minha querida Sueli, peço-lhes calma e coragem. Não estou em situação infeliz, mas sofro com a atitude de casa. Auxilie-me, é tudo o que por agora posso dizer. Tenho a mente nublada. Consigo entender um pouco aquilo que se passa em torno de mim. As lágrimas dos meus queridos me prendem. Não pensem que eu desapareci. Fortes me fortalecerão e desanimados me desanimarão. Augusto César Neto desencarnou afogado na Praia Grande aos 25 anos. Escreve 4 anos após seu desencarne. Nosso pessoal por aí costuma tratar a gente por mortos. Isso às vezes dificulta o intercâmbio. E falando ao seu pai, ele disse: rogo a ele não chorar ao ler esta carta. Da vez passada,
quase entrei em grande aperto com as lágrimas do pessoal. Felizmente, mamãe, o seu coração, embora golpeado de saudade, estava firme. E quando as lágrimas brilharam em seus olhos, lembro-me de que você procurava fixar meu retrato, fazendo força para alegrar-se. Querida mãezinha, a mensagem está pronta, mas a saudade é um problema que não foi resolvido. Entretanto, estamos felizes. Não podemos nos esquecer de que quando viemos para este lado da vida, deixamos afetos, famílias que compunhamos no outro lado da vida. E quando para lá retornarmos, haverá um grande grupo de pessoas que nos querem bem e nos aguardam para novas experiências de crescimento. Em nosso grupo é unânime a preocupação. Como estão nossos queridos? Isso também prova que trazemos em nós a certeza de que a vida continua, que nossos queridos não se perderam. Se tal se desse, quão impossível seria continuar a sobreviver por aqui. Aqueles que deixamos, quando para cá viemos, nos aguardam ansiosos e nós, por outro lado, dia mais, dia menos, também faremos essa volta. Se cremos em Deus de justiça e amor, devemos ter certeza de que Ele não desampara ninguém. De qualquer maneira, seremos acolhidos também do outro lado da vida. Devemos lembrar que ao renascer, seja com a ajuda de uma parteira, de um bombeiro ou de um médico, em um grande hospital, sempre somos acolhidos e amparados. Porque Deus, de infinito amor, nos deixaria desamparados na verdadeira vida, a espiritual. Foge ao bom senso tal situação.